tudo bem? Como prometido, estou passando aqui hoje para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre a toxina botulínica. Inclusive, a aplicação da toxina botulínica é um dos procedimentos que eu mais gosto de fazer e também é um dos mais queridinhos do consultório. Ou é uma das ferramentas que eu utilizo para harmonização facial. Como eu disse, na harmonização facial a gente tenta deixar a expressão do nosso rosto, a pele, a coloração, o formato da sobrancelha, a olheira, os lábios, a nossa flacidez, de uma maneira que a gente consiga mais harmonia possível para colocar mais saúde e bem-estar, tanto para a nossa pele como para o nosso emocional e na nossa autoestima. Com a toxina eu consigo transitar muito bem entre essas duas questões de saúde, tanto a beleza física quanto a beleza emocional com a nossa autoestima. E o que é essa tal de toxina botulínica que todo mundo me pergunta? Doutora, quando eu uso toxina botulínica eu mudo a minha expressão? Eu fico paralisada? Ela faz preenchimento? Então, geralmente eu gosto de explicar que a toxina ela não é um preenchedor. Ela é uma substância que inicialmente ela está no Brasil há mais de 20 anos. E inicialmente ela começou a ser usada pelos médicos neurologistas ou os fisiatras para a correção de algumas doenças ou de efeitos colaterais de algumas doenças que causam enrijecimento das musculaturas do nosso corpo. Como em casos de AVC, que a gente tem uma simetria da musculatura da face, espasmos, que a gente fala algumas musculaturas com contraturas internas, enfim, a gente pode aplicar toxina em qualquer região do corpo. Ela é utilizada inclusive para pontos de enxaqueca, que a gente pode fazer em todo o couro cabeludo ou só na região frontal. Depende do estudo, porque é muito individual, não é para toda enxaqueca, para toda cefaleia que ela vai funcionar. Então, inicialmente, ela era utilizada como um fim mais médico para as questões das doenças e as suas complicações. Na estética, ela começou a ser utilizada depois, principalmente quando começou a tratar a cefaleia e viu que a pele da nossa região frontal, da nossa testa, melhorava muito a qualidade. E o que isso significa? Para a gente entender essa qualidade, como que a toxina vai funcionar, esse medicamento, ela tem o efeito de paralisar a nossa musculatura. Então a gente injeta em pontos específicos. Os pacientes, quando ele vem numa consulta, a gente avalia, investiga toda a musculatura da mímica, porque é muito individual. Cada indivíduo, apesar de nós termos todo mundo a mesma região frontal, é muito individual a força, o formato, a implantação do cabelo, então a distância, né, dessa região entre essa região da glabela, que vai entre as sobrancelhas até a região da implantação do cabelo, é individual mesmo. Então a gente leva isso em consideração e eu vou conseguir com isso também saber a quantidade de toxina que eu vou precisar. Geralmente, homens e pessoas que praticam muita atividade física precisam de mais quantidades, mais unidades de toxina do que outras pessoas que não utilizam tanto essa musculatura da testa, da região frontal, para fazer a sua expressão, para se comunicar. Nós nos comunicamos através das nossas expressões, né? Por exemplo, quando a gente faz espanto ou quando a gente sorri, então nós utilizamos da nossa mímica para nos expressar com o mundo. E eu procuro fazer de uma maneira mais natural possível para que essa comunicação não fique prejudicada, fique de uma maneira mais harmoniosa, mais natural, compatível com o paciente que está comigo e para que ele também se reconheça, porque às vezes a gente faz um procedimento e o paciente não consegue se identificar no pós, estranha um pouco, doutora, eu mudei um pouco, minha sobrancelha ficou mais levantada, eu não gosto, eu me sinto uma pessoa mais malvada, mais diabólica, prefiro que minha sobrancelha fique mais natural. Outras pessoas já falaram, não, doutor, eu acho que minha sobrancelha baixou um pouco a mais, então gostaria de elevar um pouquinho mais, porque eu pareço triste. Então, quando eu faço a toxina, eu consigo a elevação da minha sobrancelha, eu me sinto mais uma pessoa mais alegre, mais feliz. Outra questão que também comentam comigo é que assim, nossa, as pessoas me acham muito brava, como eu franzo muito aqui, depois pode descobrir até que tem alguns problemas de visão, né, porque precisa forçar para a leitura, ou pessoas muito preocupadas, né, são literalmente as rugas de preocupação, sim. É o nosso emocional expresso visível na nossa
parte física. A pele fala, né? É a pele das emoções, dos sentimentos. Então, a gente leva tudo isso em consideração: o estilo de vida do meu paciente, o que ele faz, o que ele gosta, como ele se sente, para que a gente tenha um resultado que o deixe mais feliz. E é uma beleza que vai trazer esse bem-estar físico, emocional. Então, agora, depois que nós vimos essa parte benéfica, né, da questão do bem-estar físico e o emocional, eu vou falar como que age a toxina propriamente dita na pele. Então, nós, na nossa região frontal, nós temos 2 tipos de rugas, né? São aquelas rugas que elas já existem quando a gente está sem nenhuma expressão, não estou levantando a sobrancelha. Então, muitos pacientes, quando eles vêm aqui para mim, para eu avaliar, já tem essas linhas bem marcadas e delimitadas, algumas mais superficiais e algumas bem profundas, mesmo que ele não esteja fazendo movimento. A gente chama isso de ruga intrínseca, ela já existe. E tem a ruga que a gente chama de dinâmica. O que é isso? É aquela ruga que ela só se forma quando a gente faz a expressão, quando a gente levanta a testa. Aí faz aquela montoeira de ondinhas. Quanto mais força a gente tem nesse músculo, mais a gente treina, faz musculação com esse músculo, seja pela mímica, pela expressão facial, naturalmente ou através de exercício. Quem faz muita atividade física acaba que tem esse músculo muito forte. Quem usa muito a expressão facial para falar como eu, assim, acaba que esse músculo vai ficando mais sarado, como eu brinco. E com isso o que acontece é que a gente vai vincando ao longo do tempo. Com a idade a gente vai tendo esse envelhecimento natural, a diminuição da quantidade do colágeno, a diminuição da oleosidade da pele e também a oleosidade natural que eu falo, não o excesso, mas dentro do normal ela é como se fosse um formol natural. Então essa diminuição da nossa oleosidade, que as pessoas têm tendência à pele mais seca, tomaram sol a vida inteira, também tem essa desidratação. Então a pele ela vai afinando, vai desidratando e vai marcando. Por isso que eu começo com alguns procedimentos muitas vezes para recuperar a saúde natural da pele, estimular mais esse colágeno, melhorar a profundidade dessas linhas de expressão, para depois eu colocar a toxina. Porque a toxina ela não vai agir diretamente na ruga, ela vai agir na paralisação do músculo. E o que a gente ganha com isso? Quando eu paraliso a musculatura, eu já estou tratando, né? Eu estou tratando aquele músculo, tirando a força dele, deixando ele mais relaxado, por isso que a expressão ela suaviza. Com isso, com esse relaxamento, as linhas esticam. Algumas pacientes que têm as linhas mais superficiais, das linhas de ruga que eu falo, mais superficiais, elas esticam, às vezes a gente quase não enxerga. E se eu ainda tratei ela anteriormente, pode ser que a gente nem veja mais quando ela está sem fazer a mímica. Como ela não vai ter mais a mímica, que ela não vai conseguir mais levantar e fazer a ruga dinâmica, então a gente está tratando a ruga que já existia, e não deixando ela fazer também a expressão, ela não vai continuar vincando, por isso a gente também está prevenindo. Então eu trato e eu previno com que essas rugas piorem a longo prazo. Eu sempre comento com minha paciente quando ela vai começar o tratamento que é dali para melhor. Quanto mais vai fazendo a toxina, mais bonita a expressão e a pele vai ficando. Conforme eu vou tirando a força desse músculo, aos poucos, para não ficar algo artificial, e nem eu ter os efeitos colaterais pelo excesso também da toxina, eu vou tendo um resultado mais bonito a longo prazo. Então, a maioria dos meus pacientes, eu sugiro, né, dependendo do meu paciente, geralmente acima de 35, 40, 45 anos, cada caso é um caso, eu vou fazer a cada mais ou menos 6 meses essa toxina, né? Então, ele é um tratamento preventivo e um tratamento efetivo também nessa formação. Então, o resultado fica muito bom. O que eu comento é que a toxina ela não paralisa de uma vez, ela vai agindo, ela vai sendo reabsorvida, essa substância líquida que a gente injeta nesses pontos mais específicos individualizadamente, ele vai paralisando essa musculatura de uma forma um pouco aleatória. Então, o resultado final a gente vai ver com 15, 21, 30 dias. Então, nesse período é que a gente vai conseguir ver um resultado melhor e eu vou precisar ver se eu vou fazer um retoque. O que a gente chama de retoque? Aquela região, por exemplo, que não paralisou, é no retoque, no retorno, eu prefiro chamar de retorno, que eu vou harmonizar.
que eu vou trabalhar a simetria. Muitos pacientes, às vezes, têm naturalmente, todos nós, temos um lado um pouco diferente do outro. O jeito de dormir, o jeito de falar, o jeito de sorrir, a nossa mímica é individualizada. Então, às vezes eu coloco uma quantidade de toxina, que eu tenho um padrão para seguir, de acordo com aquela musculatura, eu também faço meio com pré-teste para ver o que eu coloco a mais e nunca exagerar. É melhor colocar a mais do que depois ter que esperar ou ter que tirar o medicamento. Então a gente coloca a toxina. O paciente, se por um acaso, depois de 15, 21 dias, a sobrancelha ficou um pouco mais diferente do que a outra, mesmo que ele já seja assim, ou que ele tenha ficado assim por conta da aplicação, a gente vai lá e faz um pouco no retorno, a gente consegue fazer essa região ficar simétrica novamente. Então, tem um lado que às vezes precisa de um pouco mais de toxina do que o outro. Então, com isso, eu consigo ir harmonizando, equilibrando e colocando o rosto um lado do outro mais simétrico possível. Quando a gente consegue isso, o que a gente tem? A gente não percebe, mas o todo fica mais simétrico e entra naquele padrão de beleza que é uma proporção áurea que a gente chama. Então, quanto mais próximo dessa proporção de beleza, dessa máscara, desse padrão áureo, mais a gente diz que a pessoa é bonita, tem aqueles padrões de beleza, mas que nem todo mundo precisa também seguir essa máscara, mas é mais ou menos uma proporção universal. Então, a gente sabe que mais ou menos a medida do nariz, a gente tem que ter os terços mais ou menos do mesmo tamanho, em relação ao nariz para cima e para baixo. Quando foge muito disso, talvez a gente não ache a pessoa tão bonita. E é isso, que são as questões das proporções, a gente já faz isso instintivamente. Como a gente tem esse conhecimento científico desse padrão, dessas medidas, quando a gente vai fazer a harmonização e vai tratar o paciente, a gente procura colocar ele mais próximo possível desse padrão, mas dentro das características dele, respeitando a característica e a individualidade de cada um. E a toxina, ela me ajuda a melhorar, a suavizar essa expressão. Geralmente a gente começa por aí. Eu gosto muito de começar pela melhora da qualidade da pele, da melhora dessa profundidade dessa ruga, porque quando eu fizer a toxina, ela vai ficar mais bonita e vai durar um pouco mais de tempo. A durabilidade, em média, é de 3, 4, 5 meses. Vai depender muito de paciente para paciente. Se faz mais atividade física, que se tem um sistema imunológico mais potente, que acaba com essa toxina mais rápido. Quanto menos intoxicado o paciente é, mais saudável, mais rápido também às vezes consome essa toxina. E aí tem questões individuais. Então, como eu disse, a toxina ela começa a agir, paralisa. Você vem para um retorno para ver se a gente precisa paralisar um pouquinho mais algumas áreas para fazer esse equilíbrio. Depois disso, a gente entra num período de platô. Então, mais ou menos com 30 dias, a gente vai tendo esse movimento, nessa paralisação ela foi subindo, depois ela entra num platô, se mantém e vai sendo consumida novamente. Nosso sistema imunológico vai consumindo, o músculo vai voltando a funcionar de tanto a gente forçar, tentar usar, essa toxina ela vai sendo absorvida novamente e o músculo vai voltando a agir. Só que de uma maneira muito mais suave, sem tanta força, né? É de uma maneira mais natural. Se você passa mais de um ano sem fazer, acaba que você está com a força toda de volta. Então, o ideal no início do tratamento é manter mesmo esses 6 meses. Então, provavelmente com 4 meses, essa musculatura vai voltando a funcionar. 4, 5 meses ela já está funcionando por completo, mas de uma maneira muito mais suave, uma expressão mais suave, menos ruga, menos marcada. E aí a gente vai e faz novamente com 5, 6 meses, para não deixar forçar e marcar, vincar muito de novo. Senão todo o nosso tratamento anterior a gente perde um pouco ele. Então, faz a toxina novamente para manter a qualidade dessa pele por mais tempo e a gente envelhecendo de uma maneira mais natural. Então, realmente, de todos os procedimentos dentro de uma harmonização facial, o que eu mais gosto é a da toxina botulínica, por esses motivos que eu comentei aqui com vocês. Espero que essas dicas tenham sido úteis, porque geralmente são as dúvidas que os meus pacientes têm e me perguntam sempre. Todos eles, quando vêm, eles fazem essas perguntas para mim. Então, eu já aproveitei e fazer um vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário, entre em contato conosco. Muito obrigada!